Temos também a figura do triângulo. E como que eu faço para calcular a área do triângulo? A fórmula é: a área é igual base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Supondo aqui que a base seja 8 centímetros, essa base maior. A altura, vai de uma extremidade aqui da figura, eu vou considerar como se tivesse 3 centímetros de altura. Então, basta eu ter a base e a altura, eu consigo calcular a área desse triângulo, tá? A área é o espaço de dentro. Então, vamos lá. A área é igual, tô repetindo a fórmula aqui, ó. O que é esse B maior? É a base. Então, eu coloquei 8 centímetros aqui. Vezes a altura. Quanto que é a altura? 3. Então, 8 vezes 3 centímetros. Dentro do parênteses, porque tá dentro do parênteses. Tudo isso dividido por 2. Então, a área vai ser 8 vezes 3, 24, dividido por 2. Então, 24 dividido por 2, eu vou ter uma área de 12 centímetros quadrados. Agora, aqui a área de um triângulo retângulo. Quando eu determino que um triângulo é um triângulo retângulo? Quando eu tenho um dos ângulos retos, representado por esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho representa o ângulo reto, tá aqui em cima, tá? Então, qual é a fórmula que eu posso utilizar para calcular a área de um triângulo retângulo? B vezes C dividido por 2. O que é B? Esse lado aqui, ó. Tá? Paralelo ao C. Então, B vezes C dividido por 2. Então, vou colocar qualquer valor aqui só para a gente fazer a fórmula. Então, considerando que esse B aqui, esse lado B, tenha 4 centímetros. E esse lado aqui que é maior, considero que ele tem 8 centímetros. Então, eu vou fazer agora o cálculo da área. B, 4, vezes C, 8, dividido por 2. Então, a área vai ser 4 vezes 8, 32, dividido por 2. A área vai ser 16 centímetros quadrados. Tá ok? O exercício da página 72 do caderno do aluno pede para calcular a área do ponto ABCD, que é esse triângulo em vermelho aqui, tá? Para calcular a área só dessa parte aqui, que está em vermelho, primeiramente eu preciso ter algumas medidas, tá? Então, aqui ele já me fala que do ponto E até o F, esse total aqui, são 25 metros, tá marcando aqui. E aqui, do E até o A, também são 25 metros. E a outra referência que ele me dá é sobre o ponto médio. O que é o ponto médio? Está na metade aqui, ó, da figura, tá? Representado pela letra C, nesse caso, e aqui representado pela letra B, ó. Médio está no meio, entre o A e o E tem o ponto B. E entre o E e o F tem o ponto C, que são os pontos médios, tá? Então, como é que eu vou fazer para calcular a área desse triângulo em vermelho? Primeiramente, eu preciso calcular a área desse triângulo e desse triângulo aqui, tá? Como já vimos anteriormente, que eu falei sobre a área do triângulo retângulo, que eu posso calcular esse lado vezes esse lado dividido por 2. Então, eu vou considerar esse lado aqui como base e esse como altura. Então, qual é a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. Então, aqui, se eu considerei esse lado como base, e esse lado é paralelo a esse, então, 25 metros. Então, eu vou considerar esse lado como 25. Vezes a altura. A altura desse triângulo aqui, ó, é esse pedaço aqui, ó, do ponto médio C até o F. Então, metade de 25, 12,5. Então, 25
vezes 12,5, porque é base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, 25 vezes 12,5, que vai dar 312,5. 312,5 dividido por 2 dá 156,25 metros, porque aqui tá falando em metros. Agora, eu vou calcular, então, esse triângulo aqui tem 156,25 metros quadrados. Agora, esse outro triângulo aqui, também é a mesma coisa, base vezes altura dividido por 2, que é assim que calcula a área do triângulo. Então, vamos lá. Então, eu tenho a base aqui, 25 metros, então a metade, 12,5, vezes a altura, aqui, também a metade de 25 metros, vezes 12,5. Tudo isso dividido por 2, por causa da fórmula aqui, tá? Da área. Então, 12,5 vezes 12,5 dá 156,25. 156,25 dividido por 2, eu tenho um total de 78,125 metros quadrados. 78,125 metros quadrados. Que vai ser esse pedaço aqui. Então, agora eu tenho a área dos dois triângulos, então eu vou conseguir calcular a área desse triângulo maior aqui em vermelho, fazendo pela diferença. O próximo passo é calcular a área do quadrado. Esse quadrado aqui, que representa essa parte da figura total aqui, essa área total, tá? Então, eu vou fazer lado vezes lado. Então, eu tenho aqui, ó, 25 e 25. Então, 25 vezes 25, que vai dar lado vezes lado, é igual a 25 vezes 25, que vai dar 625 metros quadrados. Então, eu sei que a área total desse quadrado é 625 metros quadrados, mas eu não quero saber a área total, eu quero saber essa parte em vermelho. Já calculei a área desse triângulo e desse triângulo. Então, eu tenho que saber a soma desses dois para diminuir da área total, tá? Então, eu fiz a soma aqui, esse triângulo menor com esse triângulo maior dá um total de 234,375. Então, eu vou fazer os 625, que é a minha área total, menos 234,375. Então, esse valor aqui vai me dar uma área de 390,62 metros quadrados. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a área total do quadrado, que é 25 por 25, então eu fiz 25 vezes 25, dá 625. Aí, eu somei as duas áreas aqui dos triângulos, dá 234,375, tá? Fazendo esse cálculo, pela diferença de um pelo outro, dá um total de 390,62 metros quadrados. Então, essa é a área desse triângulo aqui, que é o triângulo ABCD.